Fala aí, galera! Tudo bem? Espero que sim. Continuando a nossa série dos elementos formais da obra de arte, nós vamos hoje fazer a leitura de 3 pinturas, de 3 períodos diferentes dentro da história da arte. Então a gente vai começar com Tiziano Velecchio, um pintor veneziano do Renascimento. Nessa pintura, que tem 7 metros de altura, pasmem, é uma pintura que tem essa força, essa potência toda, e nela nós já percebemos de cara a simetria. Existe um equilíbrio entre todos os objetos dessa composição, que está dividida basicamente em 3 partes. Primeiro, as pessoas abaixo, na tentativa de alcançar a Virgem, que está ao centro da imagem. No centro da imagem, nuvens e anjos que sustentam aquela nuvem, né, formando a Assunção, a Ascensão da Virgem Maria, que é o nome da obra. E logo acima, a representação de Deus. Então, homens, seres humanos e Deus contemplando a ascensão da Virgem, né? Na leitura visual da imagem a gente tem isso. Bom, já falamos da simetria. A Virgem ela está exatamente localizada ao centro dessa imagem, fazendo uma triangulação com os elementos que estão abaixo. Os elementos abaixo, aquelas pessoas que estão abaixo da pintura, formam um quadrante. E desse quadrante, um triangular vai até o ponto central, que é onde está localizada a pessoa, né, o objeto central dessa imagem. Ao mesmo tempo, a representação de Deus e a Virgem Maria juntos dentro de um grande círculo. É fantástico como que o Renascimento consegue criar isso tudo de uma forma harmônica. E da harmonia também a gente vê a cor, a presença mais intensa da luz vindo por trás da Virgem Maria, o que dá essa sensação mesmo de ascensão, né? O contraste de luz e sombra muito bem colocado. Podemos perceber, inclusive, até isso nos detalhes das roupas das pessoas. A linha fazendo essa forma mais estrutural, apesar de termos muito movimento dentro da imagem, né? Temos a linha também fazendo o movimento, mas também muito mais intenso a forma estrutural da linha. E nessa mesma pintura, nós percebemos também a cor, que dentro do Renascimento temos uma palheta que vai do ocre até o magenta, em toda essa variação. Percebemos essas tonalidades, o ocre, o magenta, o amarelo, muito na parte superior da imagem, poucos brancos, e na parte inferior, cores azuladas, cores mais frias. Exatamente para tentar, de alguma forma, parar esses dois mundos. A segunda pintura que nós vamos ver é uma pintura de Toulouse-Lautrec, um pintor pós-impressionista, e essa pintura é Mulher em seu toalete. Nessa imagem, nós vemos uma mulher de costas, sentada, né, como que seminua. Existem alguns objetos que a circundam e ela está de uma forma despojada, tranquila. É uma característica muito forte do Toulouse, de pintar as pessoas com essa leveza, passando essa tranquilidade. Mas voltando aos elementos formais, vamos pegar o primeiro elemento, linha e forma, que dentro do impressionismo isso já começa a se fragmentar. Então nós temos, dentro dessa pintura, a linha e a forma, ainda trazendo
a representação de uma pessoa, os objetos que estão dentro da composição. Nós percebemos ali um pouco também de profundidade, mas essa profundidade ela só é percebida por causa dos elementos que estão dispostos na composição. Não existe nenhum ponto focal que leve o olhar do observador para o fundo da imagem, né? O que dá para a gente uma sensação de que essa profundidade ela existe, mas ela não é o centro da composição ou a ideia da pintura. Em relação à cor, nós temos tons pastéis, tons predominantemente frios, azulados, e que é um pouco quebrado pela cor do cabelo da mulher ali representada, que é um tom um pouco avermelhado. Então nós percebemos dentro dessa pintura pinceladas curtas e rápidas. É uma característica que surge no impressionismo e vai continuar no pós-impressionismo. E nessa pintura também nós percebemos o jogo de luz e sombra acontecendo entre a nuance de cores. Quando você coloca os tons mais escuros e os tons mais claros fazendo esse jogo. Por exemplo, na imagem nós percebemos algo parecido com um tecido que envolve a parte dos quadris dessa mulher que está sentada. Se vocês observarem com cuidado, vocês vão perceber que existe ali um jogo de azuis entre o claro e o escuro, criando essa ideia de luz e de sombra. Mas é muito sutil. Dentro do impressionismo, a luz e a sombra vão dialogar muito com a luminosidade do espaço. Então não há necessariamente uma necessidade de ressaltar demais a sombra ou ressaltar demais a luz. E a simetria também e a assimetria não é uma preocupação completa nessa pintura, porque o foco, na verdade, está nesse personagem que está sentado de costas. Então não há qualquer preocupação em equilíbrio ou desequilíbrio. É simplesmente uma representação de um momento fugaz do olhar de Toulouse-Lautrec. Na terceira pintura que nós vamos analisar, temos uma pintura de Jackson Pollock, expressionismo abstrato, uma pintura da década de 40, se chama She-Wolf, ou A Loba, tradução livre, né, brasileira. Então, nesse momento da pintura, a pintura ela deixa de ser meramente representativa, representando a realidade ou tentando copiar a realidade tal qual ela é, e inicia-se um outro momento onde a expressividade da pintura fica mais evidente. É importante ressaltar isso para a gente começar essa leitura. Pegando a nossa ideia de linha, essa pintura ela tem uma quantidade muito interessante de linhas. Apesar dessas linhas não constituírem uma forma estrutural muito clara para a gente. Essa pintura ela tem formas estruturais muito presentes, mas são formas estruturais que não nos são muito familiares, né? Quero que vocês pensem que eu estou fazendo essa leitura também me referenciando às outras duas que nós acabamos de ler, certo? Existe um jogo de cores dentro dessa imagem que também dialoga com as linhas que foram delimitadas ali. Pollock, ele pintava em cima do quadro.
Então, essas linhas grossas, né, são quadros imensos, então, são linhas grossas. Gostaria que vocês tivessem uma especial atenção às linhas brancas e logo em seguida, junto ali, linhas pretas. Então, isso dá um contraste, um jogo assim para o nosso olhar, onde esse branco e esse negro ressaltam e parecem que estão querendo disputar a atenção do nosso olhar. Isso faz também, além da linha e da cor, faz também um pequeno jogo de luz e sombra, e ressaltando essas linhas que vão dançando e brincando nesse espaço. A pintura no expressionismo abstrato, ela tem uma conotação muito interessante quando nós percebemos, por exemplo, as pinturas mais antigas, como nós vimos. As pinturas, elas têm essa preocupação com a figura e com o fundo. Na pintura do expressionismo abstrato, figura e fundo se fundem, se juntam, se unem. Então, a nossa sensação de perspectiva, de profundidade, ela não acontece. Então, como o nosso olhar ele não fica focado num único ponto, isto é, ele não é direcionado pelo artista para que nós cheguemos a um único ponto, o nosso olhar ele se espalha pela pintura. Então, nós percebemos a pintura como um todo sintrópico e não como uma coisa que parte de um foco para o todo. A questão também de simetria e assimetria, todos os elementos dessa composição, por mais abstratos que sejam, eles em si têm um equilíbrio. Quando a gente fala de simetria dentro da pintura, a simetria ela nos remete sempre ao Renascimento. No Renascimento, a simetria acontece com um equilíbrio geométrico, como nós vimos na primeira pintura. Nesse momento da pintura, né, nós estamos no momento do expressionismo abstrato, esse equilíbrio simétrico ele não existe. O equilíbrio vai acontecer pela cor. Então, nós acabamos de ver e de analisar 3 pinturas de 3 períodos diferentes através dos elementos formais da obra de arte que nós vimos nos últimos vídeos. Eu quero ressaltar aqui que existem várias outras formas de se analisar pintura. Então eu convido você que está aí, a pegar qualquer obra de arte, uma obra de arte que você goste, uma pintura que você goste, tenta analisar com os elementos formais que a gente viu. Se você quiser, você pode analisar, né, aí na sua casa, ou então manda pra gente. Faz um videozinho, manda pra gente a sua análise, que a gente pode publicar aqui no canal. Combinado? Então é isso, minha gente. Eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita que a oportunidade é agora. Clica aí. Tô esperando vocês. Mandem seus vídeos. E até a próxima.